O Começo, para Hilda, de Sidney Vanderlei. Quando você irrompeu no mundo, o tempo começou a existir. Antes de você, havia apenas um eterno e maçante presente, sem horas, dias, meses, anos, sonhos ou rememorações. Luzes eram trevas, trevas eram luz. E existir era tão só um ar rarefeito e um coração repleto de tédio. Depois de você, as coisas se rearranjaram. Reina certa ordem lá fora, e o caos fez em mim sua morada. Está no ar mais um Alagoas, Arte e Cultura. Olá! Depois do nosso habitual poema, estamos começando agora para valer mais um Alagoas, Arte e Cultura. Como sempre tem acontecido, escolhemos alguns temas para abordar. Nesse programa, vamos conversar sobre o audiovisual alagoano. Está bombando, minha gente. Está para lá de arretado. E vamos fazer isso aqui com o Rafael, que é diretor de cinema, é do Fórum do Audiovisual, e com o Ulisses, que também dirige e também faz parte do movimento do audiovisual. A música vai ter ligações ali também com o audiovisual, mas nós vamos falar com MC Tribo, que está aqui, tem carteirinha do programa, já inscrito já há bastante tempo, né? Já teve várias vezes aqui. Vamos falar da relação da música dele também com essa parada do audiovisual. Bom, vamos começar com música para a gente já levantar a bola e a coisa ficar já mais animada, MC? Vamos nessa. Vamos lá, vamos fazer um som para começar? Vamos nessa. Vamos lá, então, MC Tribo, começando esse Alagoas Arte e Cultura. Essa é só para começar, esquentar. Conta um pouco da minha história, de quem eu sou. 1986, dia 2 de setembro foi o dia que eu cheguei aqui. E logo vi que onde eu nasci, motivos eram poucos pra sorrir. Criado com garra em um caldeirão de raças, pedigree é Jacintim, é o bom e velho Jaça. Filho de uma preta do interior de Pernambuco, filho de um garçom, um matuto astuto. A casa era humilde, mas a vista era bela. Não podia ser melhor, era a primeira da favela. Ficava fascinado quando anoitecia, cada barraco tinha um brilho quando a luz se acendia. A trilha sonora, sempre um reggae e um forrozinho. Beirando às 6 horas eu ainda tava na rua soltando ratinho. Ainda era moleque e tinha que entrar cedo. Na noite nervosa, só os malucos metiam o peito. Fumaça embaixo, o tempo passa e rasga. Sofrimento é ferida, cicatriz e deixa marca. Em muitas condições, em várias situações, sobrevivendo sempre à margem de um mar de tubarões. Político que fede, que chega na quebra e mete caô, caô promete, abraça, beija pivete, diz que faz e acontece. Quem chora não esquece, 50 conto não paga, meu voto não merece. Depois de crescidinho eu queria trabalhar, precisava dar uma força pra minha casa sustentar. Mas emprego pra um negro era foda de arrumar, a saída era difícil, eu não podia me entregar. Meu pai com conselho sempre me alerta, conhecimento é herança que nos resta. Salve, salve, Escola Cate Assunção, primeiros passos dados em minha formação. Lá sempre complicava, era duro pra estudar, aluno demais, sem lugar pra se sentar. Em pé, com fome, ninguém se concentrava. O horário da merenda, todo mundo esperava, crescendo acompanhando o lugar e as transformações. Mais um produto do meio, em meio às deformações. Fez, pá, click, clack,
boom. Conviver com a perca se tornou algo comum. Amigos perdi vários por motivos diversos, mas na memória sempre estão reforçando os meus versos. Tragédias fatais interromperam seus caminhos. Que Deus os guarde em algum lugar, pois ainda sobrevivemos com espinhos. A cena cultural que já virou rotina, crianças acompanhando a perícia de mais um corpo na esquina. Quem matou e quem morreu, no saldo real todo mundo perdeu. O plano é cruel, é só a devastação. Nos coloca uns contra os outros, pois temem nossa união. E na televisão, só manipulação, desviando a atenção do sofrimento da população. Sempre darei graças ao rei por tudo que sou e que passei. E se aqui cheguei, foi porque lutei. E no prato que eu comi, eu não conspirei. Foi na igreja que comecei a minha missão, de através do microfone levar a informação. Mas logo percebi que os interesses pessoais falavam mais alto, e o púlpito que pra mim era um lugar sagrado, por uma alcateia de loucos passou a ser ocupado. E ao invés do cristianismo de verdade ser pregado, Baal ressurgiu e hoje o dinheiro é que é louvado. É só isso aqui. Mas aprendi a conviver com o julgamento prévio das pessoas sobre mim, mas só os meus de verdade sabem de onde eu vim. É o hip hop, urra. Não vou abaixar a cabeça pra nenhum fila da puta. Roda, roda, gira, mundo gira. É um boi pra não entrar e dois pra não sair da briga. Combater, bater de frente, favelado também é gente. Lágrimas demais já foram derramadas. Mães sem os seus filhos que ainda vivos morrem aos poucos da quebrada. E filhos que sem os pais ainda vivos se afundam cada vez mais no mundo dos vícios. Pai matando filho e filho matando pai. É chegada a hora e esses são os sinais. O seno se abre e verdade vem à tona, e grande parte do povo se encontra de coma. Na área vermelha, na unidade intensiva, à espera de milagre, uma mudança de vida. Mudança de vida, essa é a instiga. Se acaba as intrigas, o hip hop ressuscita. Olha que coisa linda, criança que dança e rima. No skate sobe em cima, esquece da tristeza e se anima. Tá na hora do hip hop cumprir o seu papel. Abracemos a causa ou queimaremos com a Babel. Sou periferia sim, com muito orgulho e dignidade. E enquanto Deus deixar, serei mais um poeta pra esse combate. É um combate, Paulo. Viver na periferia. Epa! É isso? É isso! MC Tribo aqui, começando o nosso Alagoas Arte e Cultura lá para cima, já colocando um monte de questões que são tratadas também pelo nosso cinema, não é, Rafael? Que levanta também questões sociais, está cada vez mais ligado às comunidades. Como é que tem sido essa explosão, digamos assim, do cinema alagoano nos últimos anos? E um pouco colocar na perspectiva de tempo. Quando é que ela começa? Quando é que essa... E você... vamos tocando, a gente vai levantando a bola aqui, conversando, né, com você e com o Ulisses e com o MC Tribo, que vai falar da experiência dele no audiovisual também. Diga lá, mande. Quando a gente fala de história, né, do audiovisual alagoano, a gente vai falar de ciclos, né? Mas para não se alongar muito, eu acho que esse ano tem um marco de um desses ciclos e o último deles, que assim, são 10 anos, por exemplo, do lançamento do primeiro edital de audiovisual em Alagoas, que aconteceu em 2010. Então, foi um edital lançado pelo governo do estado naquele ano, já como reflexo de políticas de formação que existiam antes disso, de mobilização da categoria. Um edital para 5 curtas naquele momento, 5 curtas de R$15 mil, o orçamento deles. E ali eu acho que é o começo de uma fase, de um novo movimento desse cinema que é fomentado, né? Antes a gente tinha também algumas políticas de fomento nacionais que chegavam aqui, como por exemplo o Doc TV, mas é o primeiro edital feito em Alagoas, com recursos alagoanos, e que sucedem outras políticas tanto do governo do estado quanto da prefeitura de Maceió, em momentos diferentes, que vão crescendo, vão se qualificando, né? O impacto disso no cenário também vai ficando cada vez mais nítido, né? Como esses filmes repercutem, não apenas nacionalmente em festivais, mas como repercutem localmente, como as pessoas acessam e também como isso cria uma cadeia produtiva, cria profissionais que a gente vem desde então, antes disso, de uma tradição de os profissionais saírem de Alagoas, né? Você quer fazer cinema, então você tem que ir embora, se você ficar aqui você não vai conseguir, né? E começa a mudar isso, uma geração fica aqui em Alagoas, decide construir essa cena que a gente está vivendo hoje, né? 10 anos depois a gente tem um aumento agora de tanto de recordes de investimento em políticas públicas, numa soma de editais aí que passa de 15 milhões,
né? Há 10 anos atrás a gente nem imaginava que chegaria nessa possibilidade, quanto aí em alguns outros marcos importantes, a gente lançando um longa-metragem, que é o primeiro longa realizado com um edital, né? E que é um longa que representa esse novo momento também, esse ciclo, esse novo movimento do cinema contemporâneo alagoano, que é o Cavalo, né? É um longa que eu dirigi com o Werner, e diversos outros filmes, eu acho que a gente tem ao todo 5 longas em etapas diferentes de realização, acho que 5 ou 6. Em torno de, eu não tenho certeza agora desse número, mas entre 5 e 6 longas, fomentados com editais em fases distintas de realização deles, inclusive a direção é do Ulisses aqui, que ele vai falar um pouco. Mas você falou, eu fiquei morto de curiosidade desses ciclos que nós vivemos no cinema. Ciclos mais, digamos assim, eu acho que no passado, ciclos mais apaixonados do que do ponto de vista profissional, mas foram ciclos importantes. Eu me recordo aqui na minha geração, por exemplo, sou um cara de 62 anos, o grande momento que a gente viveu do cinema foi o cinema de Super 8. Não é? Uma expansão grande e saindo excelentes filmes, Casamento de uma Maria, né? Filme acho que é do Celso, não, do Ronaldo, do Zé Márcio, não me recordo, tinha o Califa, mas como você disse, é parte. E esses ciclos, você assim sabe determinar eles assim rapidamente? Temos o nosso panorama do cinema alagoano, que é o nosso guia de Elinaldo Barros, enfim, e outros trabalhos de pesquisa que trazem para a gente esses dados, né? E aí a gente sempre não pode deixar de falar do pioneiro Rogato, ali em 33, com o Casamento é Negócio, e outras produções, né? Antes mesmo dele, você tem o Bravo do Nordeste, do Edson Chagas, enfim, que é outra discussão, é um cineasta que deixa o ciclo do Recife e vem para cá e faz um filme incluindo o próprio Rogato na produção, né? Mas é um movimento ali meio solitário também, orbitando em torno do Rogato, que também não dura muito, né? Mas dura enquanto ele viveu e enquanto persistiu nas produções, né? E como você mencionou, eu acho que o outro grande movimento que a gente tem é o movimento Super 8, muito influenciado pelo Festival de Penedo da época, né, 1972, aí, tendo o Celso como um grande expoente, que continuou fazendo após o fim do festival e continua até hoje, é o nosso cineasta que mais realizou filmes, tem mais de 50 filmes realizados, uma contribuição para a memória de Alagoas fundamental, né? E hoje a gente tem um movimento também de muita diversidade, de muita gente fazendo. Eu acho que isso que para mim mais sinaliza a força desse movimento é a vitalidade dele, como a gente tem tantas pessoas diferentes realizando, um trabalho que é diverso na sua estética, né? E quanto a gente tem novas pessoas interessadas em fazer, cada vez mais jovens, dispostas e fazendo, sabe? Isso eu acho que mostra que a gente está muito vivo. Ulisses é formado em cinema no Recôncavo Baiano. A gente estava conversando um pouco antes, curiosamente, né, na cidade, que isso acontece lá na cidade de Cachoeira de São Félix, né, que é onde eu filmei lá o Velho Chico, né, a cena, e a gente estava falando um pouco sobre isso. A gente deve ter se cruzado lá, e na época nem se conhecia, né? A gente falou muito de edital, e você vem de uma experiência de cinema que é a mais dramática, digamos assim, possível, que é o cinema independente, aquele que você não está com dinheiro público. Conta um pouco essa tua trajetória e até chegar ao teu filme, né? O filme que você dirige agora, o último filme. Então, eu tive a oportunidade de passar pelos dois modos de produção, digamos assim, né? Fiz um primeiro curta com o edital, a primeira ficção com o edital Guilherme Rogato, da Prefeitura de Maceió. E, enfim, esse curta eu consegui acessar os festivais, ter uma visibilidade interessante. E com o prêmio que a gente ganhou nesse primeiro curta, eu utilizei ele para filmar um segundo curta a nível de... O cinema tem uma coisa de você estar em movimento, de algum modo, né? Em movimento e, consequentemente, em evidência, né? Então, de algum modo, eu acho interessante sempre quando os realizadores estão na cena propondo ideias novas, fazendo filmes novos, propondo discussões novas. Então, acho que tinha uma urgência muito grande de
gravar um novo curta. Então a gente gravou um curta com R$6.000, foi o nosso orçamento. Nossa. Que é esse filme novo chamado Ilhas de Calor. E assim, foi uma escola no sentido assim, a partir do momento que você se propõe a gravar sem dinheiro, você também compreende de que uma parte do seu roteiro, que era muito idealizada, ou que você sonhava em ter, você vai ter que deixar ela um pouco de lado para aceitar, vou dizer assim, as feridas do processo, né? Porque de fato é uma coisa, a gente chama de guerrilha, carinhosamente. Mas assim, eu acho que fazer filme independente, sem um orçamento cheio, sem remunerar a equipe, sem necessariamente a estrutura adequada e necessária, joga a produção numa visceralidade muito forte. Assim, né? Era tudo muito intenso, porque era tudo muito construído em grupo. Automaticamente toda a equipe se tornava produtor, tá? Toda a equipe e elenco era produtor do filme, cada um conseguia uma coisa, cada um trazia uma coisa, de repente os atores estavam ajudando a gente em questões estruturais. E também, assim, faz com que a gente seja até... Eu acho que a produção independente obriga você a ser até 10 vezes mais criativos para contornar todos os problemas estruturais com linguagem, né? Causados pela falta de dinheiro, né? Mas assim, para mim foi incrível, assim, sabe? No começo eu me arrependia, falei, nossa, porque eu estou levantando essa produção sem estrutura necessária? Porque eu não esperei um edital. Mas, se eu estivesse esperando um edital, talvez que até agora eu tivesse sem filmar, assim, sabe? Até agora eu tivesse... Ou só agora eu estivesse filmando. Então, de algum modo, filmar foi importante para poder repensar a maneira criativa que a gente usa nas produções, né? Às vezes elas são muito exageradas, ou são muito caras, ou são feitas de maneira com muito desperdício. Então eu acabei concentrando melhor as coisas a partir do momento que eu filmei sem estrutura necessária. Então, comparando, né? Claro, eu vou fazer uma coisa quase óbvia, essa pergunta. A escolher, você escolheria... Porque você fala dessa visceralidade que, de certa forma, é importante. Mas ela pode estar nas duas formas de você produzir, né? Na mais confortável, mas hoje, assim, como profissional de cinema, você acha que o caminho passa inevitavelmente pelo apoio do poder público, pelo apoio, não é, dos editais? Você acha que isso é fundamental? Eu acho que com certeza. Eu acho que não existe cena de cinema bem estruturada sem um incentivo público, né? Os governos injetam dinheiro de países muito desenvolvidos como os Estados Unidos, por exemplo. Assim. Então, eu acho que dinheiro público sempre deve ser injetado porque, de fato, é um mercado e um sistema de produção que é muito rentável e que se desdobra em muitos outros setores. Mas o que acontece, eu acho que o grande ideal é fazer com que... Eu tento muito fazer com que a inteligência criativa ela também seja compreendida na produção, sabe? Eu acho que eu estou trazendo muita coisa dessa experiência sem dinheiro e eu acho que ela vai ser muito definidora para os próximos projetos com dinheiro. Assim. Então, eu estou tentando entender até um modo de produção que ele seja... Uma coisa que eu defendo muito é que o cinema seja sustentável para a gente, né? Que a gente não fique o tempo todo trabalhando de graça ou trabalhando, se submetendo a trabalhos muito difíceis. Então, assim, a partir do momento que começar a viver e começar a elaborar muito como é que a gente se mantém dentro disso. Vamos deixar isso no ar para o próximo bloco. Essa questão, né, aí é muito interessante, o cinema sustentável, essa coisa da profissionalização. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais Alagoas Arte e Cultura.